Você tá me chamando de falso profeta, Kleber? Não deixa eu falar da sua amante não, Kleber. Não deixa eu falar da Clara não, Kleber. Você tá aqui, tá me chamando de falso profeta, Kleber. Tira a camisinha de dentro da carteira, Kleber. Homem casado que fica pegando mulher dos outros. Se me chamar de falso profeta de novo, eu te pego no meio da multidão. Porque Deus está falando, tem que respeitar profeta. Meu querido Brasil, é exatamente sobre esse assunto, é sobre esse vídeo que eu vou falar. Cara, eu não acredito que você do outro lado se deixou enganar por esse truque, por essa jogada de amador, cara, isso é muito amador. Brasil, eu quero discutir esse episódio perturbador, onde um jovem, um rapaz de apenas 15 anos de idade, autoproclamado profeta por nome Miguel, inventou uma história. Essa história é inventada sobre um suposto crítico num culto, onde ele pregava e ameaçou revelar o caso extraconjugal desse alvo diante de todos. Vamos fazer o seguinte, vamos analisar essa pregação e vamos reagir, porque, cara, é perigoso dar créditos a esses tais profetas, quando na verdade são apenas estratégias para garinhar tanto poder, quanto dinheiro, quanto fama. Faz o seguinte, me aguarda aí, que logo após a nossa abertura eu volto e te conto, te mostro tudo em mínimos detalhes. Um púlpito, um microfone e um garoto de apenas 15 anos se declarando profeta. Se me chamar de falso profeta de novo, eu te pego no meio da multidão. Porque Deus está falando, tem que respeitar profeta. No meio do culto, ele aponta para um Kleber inexistente. Você está me chamando de falso profeta, Kleber? Kleber. Inventa amantes. Não deixa eu falar da sua amante não, Kleber. Não deixa eu falar da Clara não, Kleber. Acusações, traições e até ameaças por pecados que nunca aconteceram. Tira a camisinha de dentro da carteira, Kleber. Homem casado que fica pegando mulher dos outros. Se me chamar de falso profeta de novo, eu te pego no meio da multidão. Porque Deus está falando, tem que respeitar profeta. O resultado? Uma plateia em transe, aplaudindo e gritando aleluia, sem perceber que está diante de um espetáculo grotesco de manipulação psicológica. É sobre isso que falamos hoje no Rebelião Ateísta. Jason Ferrer, ex-pastor. Não deixa eu falar da sua amante não, Kleber. Não deixa eu falar da sua amante não, Kleber. Brasil, como é que você do outro lado, cara, acredita nisso? Hoje ateu militante, apresentador do canal Além da Fé e autor do livro Por que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda? Traz uma análise cirúrgica desse episódio perturbador e denuncia mais uma vez os falsos profetas que usam o medo e a mentira como ferramentas de poder. Esse não é só mais um vídeo de reação. É uma denúncia contra charlatães que travestem chantagem de profecia e transformam a fé das pessoas em palco para teatro barato. E dessa vez, o personagem central desse circo é o chamado Profeta Miguel. No Rebelião Ateísta, a máscara cai e a farsa é exposta. Você está me chamando de falso profeta, Kleber? Não deixa eu falar da sua amante não, Kleber. Não deixa eu falar da sua amante não, Kleber. Brasil, como é que você do outro lado, cara, acredita nisso? Vamos dar só mais uma olhadinha aqui, rapidinho. Não, e o interessante de tudo é que o pessoal olha para essa situação e dá glória a Deus e aleluia. Não deixa eu falar da Clara não, Kleber. Não deixa eu falar da Clara não, Kleber. Além da Fé com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta e, como sempre, é uma honra, um privilégio muito grande poder contar com você, cara. É uma honra muito grande. Obrigado pelo privilégio, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua presença, obrigado pela audiência que você dá a este canal. Eu sou o Jason Ferrer, sou o apresentador do canal Além da Fé e, é claro, sou o escritor deste livro. Daqui a pouquinho eu falo deste livro pra você, tá bom? Sei que você do outro lado tá com a cabeça cheia,
lá vem o Jason falar do livro Por que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda. Mas vamos fazer o seguinte, cara, vamos trabalhar esse vídeo, mas antes, muito antes de eu reagir esse conteúdo com você, cara, veja, deixa eu te contar a história. Esse adolescente do qual vou reagir aqui agora, ele se auto-intitula profeta, ele usa o púlpito para exigir que todos acreditem nele, e para calar possíveis discordâncias, ele profetiza que um certo frequentador aleatoriamente, chamado de Kleber, eu acho que o Kleber nem lá estava, segundo ele, o Kleber o considera como falso, e que se ele continuar dessa forma, ele exporá publicamente a amante dessa pessoa chamada Kleber, uma coisa que ele mesmo inventou. Tudo isso pode até ser engraçado, Brasil, até certo ponto, até ferir a lei. O nosso Código Penal pune a difamação e a injúria nos artigos 139 e 140 do Código Penal, que consiste em atribuir ou insinuar fatos desonrosos a alguém perante terceiros. Isso não pode, é grave crime, cara. Mesmo que o público acredite, isso não faz dessa prática algo extremamente divino. É apenas humilhação travestida de profecia. Não se trata de disciplina religiosa, o que esse rapaz está fazendo, mas de chantagem psicológica. Isso é o que o Miguel está fazendo. A proposta de divulgar uma suposta traição cria um clima de terror. Ninguém quer ser o próximo alvo. E como ninguém, Brasil, quer ser o próximo alvo, isso acaba reforçando a autoridade do pregador, sem que ele precise demonstrar conhecimento ou integridade. Basta ele inventar uma pessoa no auditório, Brasil. E isso daí, na verdade, Brasil, é uma estratégia muito comum entre os grupos autoritários, entre aqueles que querem ser vistos como profetas. Eles precisam fabricar um inimigo imaginário para manter a massa, o povo extremamente dócil e pronto para isso daqui, ó. E é claro, no fundo, há interesses materiais, notoriedade, há dinheiro por trás disso. Quando os líderes religiosos vendem a ilusão de poderes sobrenaturais, muitos fiéis acabam doando recursos, Brasil, para ter proteção, para ter o favor divino. Esse rapaz aqui fala com Deus, esse homem é um profeta, e acaba caindo em mais uma cilada. Faz o seguinte, vamos voltar aqui pro filme pra gente analisar, porque tá muito divertido esse negócio aqui. Vamos lá. Eu vou voltar o vídeo um pouco mais, porque, cara, não é possível coisa dessa. Eu tenho que me divertir com vocês com esse assunto aqui, tá bom? É evidente que não é nenhum tipo de vilipêndio, nenhum tipo de... Eu não quero escarnecer a fé do cara, nada disso, mas porque realmente o assunto que é tratado aqui é de um circo, na verdade. O que esse rapaz tá fazendo aqui... Mas calma aí, vamos reagir aqui, vamos lá. Tá me chamando de falso profeta, Kleber? Tá me chamando de falso profeta, Kleber? Quer dizer, você percebe logo de início, Brasil, que ele vê o auditório, ele olha pra cara do auditório. E as pessoas estão dispostas a ouvi-lo. Cara, ele tá falando uma coisa muito séria, porque o povo é supersticioso. Então o que é que ele faz aqui? Ele cria entre a multidão alguém por nome Kleber. Mas, Brasil, para pensar, não tem ninguém chamado Kleber no auditório. É isso que eu gostaria que você entendesse. Isso é só um truque. Ele cria um inimigo e aí agora ele dispara. Vamos ouvir mais. Não deixa eu falar da sua amante não, Kleber? Não deixa... Não deixa eu falar. Isso aqui que é o mais impressionante, porque tem alguns homens, inclusive esse senhor aí, forte, outros homens olhando pra ele como quem diz, eita, poxa, se ele tá falando do Kleber aqui, daqui a pouco ele vai falar de mim também. Então você sabe como é que é, o povo da igreja gosta muitas vezes de ter aquela pessoa extra, né? Se aqui você do outro lado me entende. Então ele joga isso, ele tá vendo aqui que boa parte dos homens, né, estão olhando, contemplando, vendo ele com muita severidade, eu digo, um cara com muita autoridade. Aí ele diz o seguinte: ele olha aleatoriamente, como quem diz, ó, tem um Kleber aqui. Não deixa eu falar da Clara não, Kleber? Quer dizer, outro nome. Não deixa eu falar da Clara não, Kleber.
Não, cara. Esse cara aqui é um artista. Esse cara aqui é a Globo, a Record, o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT tá perdendo esse cara. Não tem condição. Não deixa... Quer dizer, ele inventou 2 nomes. Kleber não tá no culto. E agora ele diz, Kleber, você tá pensando que eu sou falso profeta? Ó, não deixa fora da clara não, Kleber. É brincadeira. Você tá aqui, tá me chamando de falso profeta, Kleber. Quer dizer, você está aqui, mas Kleber não está lá. Brasil, você está entendendo aí? Coloca nos comentários se você realmente está entendendo. Ele fala, ó, você está dizendo que eu sou falso profeta. Quer dizer, ele criou um espantalho, algo que não está ali, para que ele pudesse bater boca com um espantalho, com um fantasminha que não está ali. E ele cria, claro ainda, ele está criando personagens. Aí o pessoal, os homens que estão ali, dizem, eita! Poxa, se ele falou do Kleber aqui agora, então, meu amigão. Mas se você for pra porta, no final do culto, você fosse pra porta e perguntasse honestamente para aquelas pessoas, quem é Kleber aqui? Não ia ter Kleber. Mas vamos continuar. Tira a camisinha de dentro da carteira, Kleber. Tira a camisinha de dentro da carteira, Kleber. Tira a camisinha de dentro da carteira, Kleber. E o pessoal, você olha aí pra imagem, que você vai ver que o pessoal tá assim, né? Olhando quem é o Kleber. Ai, meu Deus, eu quero saber quem é o Kleber. Mas ninguém sabe quem é Kleber. Se o Kleber fosse da igreja, todo mundo conhecia o Kleber. Não é verdade? Mas não tem Kleber ali. Homem casado que fica pegando a mulher dos outros. Homem casado que vive pegando a mulher dos outros. Quer dizer, veja que ele não tem mais nada para oferecer. Ele está voltando de uma jornada, ele está voltando de um problema judicial, né, que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, proibiu que ele pudesse estar em cultos, ganhando dinheiro, trabalhando, fazendo agendas, deixando a escola de lado. E ele está voltando, mas tem que voltar com tudo. Mas para ele voltar com tudo, Brasil, ele precisa de quê? De profecia, porque o pessoal gosta de profecia. Não é verdade isso? Cara, esse garoto, se eu tivesse um filho desse daí, cara, eu tava rico. Tava rico, porque isso aqui é o Neymar, cara. Isso aqui é o Neymar como é que eu posso te dizer? Olha lá, como é que ele pega ali a mão dos outros, já tá vendo? É todo um artista, cara. Esse cara é um Neymar do mundo pentecostal. Vamos continuar. Se me chamar de falso profeta de novo, eu te pego no meio da multidão. E se me chamar de falso profeta de novo, eu vou te pegar no meio da multidão. Ô, Miguel, deixa eu te falar aqui uma coisa. Se você tá me ouvindo, se você vê, se alguém mandar esse vídeo pra você, cara, você não pode fazer isso com as pessoas. Isso, primeiro, fere o Código Penal. Artigos 139, 140. Isso é inconstitucional, cara. Tu não pode fazer isso. Ainda que fosse verdade o que Miguel tá fazendo aqui, ele não pode fazer isso, gente. Ele não pode se utilizar de Bíblia para dizer que o profeta fulano expôs Cicrano a um ridículo e hoje ele vai fazer a mesma coisa. Cara, isso não pode. Isso é grave. Isso é crime, Miguel. Ou profetas que estão me ouvindo, jamais façam isso num culto, você pode ser processado. Não é o Brasil de hoje, de 2025, o nosso Código Penal, a nossa Constituição de 1988, não deixa brecha para esse tipo de comportamento, não. Ainda que você diga que está sendo de Deus aí, tá certo? Vamos lá. Porque Deus está falando, tem que respeitar o profeta. Porque Deus está falando e tem que respeitar profeta. É brincadeira um negócio desse, cara. Eu realmente olho para essa situação e fico muito estarrecido, de verdade. Como que o brasileiro dá ouvido a um negócio desse sem sequer criticar, sabe? O camarada levanta as mãos e vai orar e glória a Deus e aleluia! E acha que ali está um profeta. Esse rapaz, olha lá, todo mundo ali, tá vendo? Esse rapaz não é profeta, pessoal. É um chantageador, é um estrategista pentecostal, é alguém que está ali simplesmente para ganhar o dele, tá? Mas eu acho que ele poderia buscar uma outra coisa, uma outra atividade importante, ajudar as pessoas, não ficar mentindo para elas em culto, tá bom? Obrigado aí, espero que você tenha gostado desse vídeo.
Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero muito que você do outro lado, meu caro telespectador, tenha entendido tudo, cara. Olha, não aceita passivamente discursos que usam medo para dominar você. Questiona, critica isso. Um púlpito, por exemplo, não dá imunidade a ninguém. Manipular, difamar ou chantagear continua sendo ilegal. É errado um negócio desse. Ser cético, por exemplo, é saudável. Líderes honestos, eles convencem com exemplo de vida, não por ameaça. Kleber, cadê você? Nada disso. Se alguém promete, por exemplo, revelar infidelidade ou desgraças para provar autoridade, tu tem que se lembrar, cara, de que isso é puro controle psicológico. Protege a tua mente, protege a mente dos teus filhos. A credulidade cega é terreno fértil para charlatões. Quanto mais fé você tem, mais eles apoiam você. Em vez de temer profecias, confie na razão, confie na lei, na nossa lei e no respeito mútuo, tá bom? Forte abraço. E outra, antes de terminar, é evidente, eu tenho este livro para te oferecer. Cara, você, depois que tiver um livro desse em suas mãos, você nunca mais vai ver Jesus e a escatologia ou a promessa da sua volta do mesmo jeito. Por isso eu recomendo a você do outro lado, cara, adquira este livro. Você pode ter esse livro por esse telefone aqui, ó, 819-7115-1360. Fala comigo, bebê. Um abraço. Eu te aguardo e te espero num próximo vídeo. Até lá, Brasil. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que ficaram até o final deste vídeo. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com a verdade, com a justiça e com a denúncia que precisa ser feita contra esse sistema de manipulação que se esconde atrás da palavra Deus. E eu quero dizer uma coisa muito importante. O que você acabou de assistir não é apenas um vídeo de entretenimento, não é só mais uma reação para dar risada ou para se indignar momentaneamente. O que você viu aqui é um retrato de um problema real, profundo e perigoso que corrói a sociedade brasileira: o abuso da fé. O caso do chamado profeta Miguel, esse adolescente que se autoproclamou porta-voz de Deus, é apenas a ponta do iceberg. Ele não é um fenômeno isolado. Ele é o reflexo de uma cultura onde líderes religiosos, muitos deles sem qualquer preparo, sem qualquer ética, sem qualquer compromisso com a verdade, sobem em púlpitos e se aproveitam da ingenuidade das pessoas para impor medo, para controlar mentes e, no fim das contas, para ganhar dinheiro, poder e status. Se você reparar, todo esse teatro que vimos, a invenção de um tal Kleber, que nem estava no culto, a ameaça de expor amantes que não existiam, a insinuação de traições falsas, nada disso é profecia. Isso é chantagem emocional. Isso é abuso psicológico. Isso é uma estratégia suja para criar pânico, constrangimento e submissão. Quando alguém inventa um inimigo imaginário para manipular uma plateia, isso não é religião, isso é fraude. E eu preciso insistir nisso porque tem gente que ainda acha que criticar esse tipo de coisa é atacar a fé. Não é. O que nós estamos fazendo aqui é proteger a fé das pessoas contra falsos profetas, contra líderes de meia tigela que transformam o púlpito em palco de circo. E sinceramente, se você é cristão e não se revolta com isso, você está errado. Porque isso não é evangelho, isso não é bíblico. Isso não é espiritualidade, isso é exploração barata. E aqui vai um recado às autoridades: Ministério Público, conselhos tutelares, delegacias, defensoria pública, juízes e promotores deste país. Prestem atenção nisso. Estamos falando de um menor de idade sendo usado como instrumento de manipulação coletiva. Estamos falando de práticas que beiram a difamação, a calúnia, a injúria, tipificadas no Código Penal. Estamos falando de condutas que ferem a Constituição de 1988 e que não podem ser acobertadas com a desculpa de liberdade religiosa. Liberdade religiosa não é licença para cometer crimes. O que vimos aqui, e o que vemos repetidamente em centenas de templos espalhados pelo Brasil,
é a prova de que a religião institucionalizada, quando não fiscalizada, vira terreno fértil para charlatães. E esse terreno é regado pela ignorância e pela credulidade cega. É exatamente isso que mantém o sistema funcionando. Enquanto houver pessoas dispostas a acreditar sem questionar, haverá líderes dispostos a explorar. E é aqui que entra a importância do nosso canal, o Rebelião Ateísta. A nossa missão é justamente essa: levantar a voz, denunciar, expor e mostrar que existe um outro caminho. Um caminho de razão, de crítica, de pensamento livre. Nós não estamos aqui para brincar de ser polêmicos. Nós estamos aqui porque cada vez que um falso profeta sobe num púlpito, milhares de pessoas saem enganadas, traumatizadas e, muitas vezes, financeiramente exploradas. E se você acha que eu estou exagerando, basta olhar para a história recente do Brasil. Quantos escândalos já não vimos envolvendo líderes religiosos milionários, políticos travestidos de pastores, templos que mais parecem empresas, e fiéis sendo usados como massa de manobra? O caso do profeta Miguel é só mais um capítulo de uma novela antiga. Uma novela onde os vilões usam a Bíblia como roteiro e a plateia paga caro para assistir. Agora, deixa eu falar diretamente com você que está assistindo. Não basta só assistir. Você precisa agir. Você precisa comentar. Você precisa compartilhar. Você precisa se posicionar. Não é exagero quando eu digo que o algoritmo do YouTube depende de você. Se você comentar agora mesmo a sua opinião, se você deixar o seu like, se você se inscrever e ativar o sininho, este vídeo vai chegar a mais pessoas. E se este vídeo chegar a mais pessoas, mais gente vai abrir os olhos. Então eu peço, comenta aqui embaixo. Diz o que você achou desse episódio. Diz se você já passou por algo parecido. Diz se você já foi manipulado por um falso profeta ou se conhece alguém que já foi. O seu comentário pode ser o gatilho que vai fazer outra pessoa acordar. E não subestime o poder disso. Cada comentário, cada compartilhamento, cada interação é uma arma contra a ignorância. Agora, deixa eu fazer também um apelo aos cristãos que me acompanham. Porque sim, tem muitos cristãos que assistem ao Rebelião Ateísta. E eu sei disso. Eu sei que tem gente que, mesmo acreditando em Deus, não aceita esse tipo de manipulação. A vocês eu digo: não fiquem calados. Não deixem que a fé de vocês seja sequestrada por esses líderes de meia tigela. Se vocês acreditam em um cristianismo de verdade, baseado em valores de amor, justiça e solidariedade, então se levantem contra esses abusos. Porque quando vocês se calam, vocês acabam permitindo que esses falsos profetas falem em nome de vocês. E eu não posso deixar de agradecer a todos os apoiadores deste canal, a todos os membros. O apoio de vocês é fundamental para que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo. Porque a verdade é que não é fácil se posicionar contra um sistema tão poderoso. Cada denúncia que fazemos aqui mexe com interesses bilionários. E se eu ainda estou aqui, firme, é porque eu tenho vocês comigo. Mas ainda temos muito trabalho pela frente. Enquanto houver púlpitos sendo usados como palcos de chantagem, enquanto houver líderes explorando a credulidade popular, enquanto houver famílias sendo destruídas por causa de mentiras ditas em nome de Deus, o nosso trabalho não acabou. E é por isso que eu digo, não deixe este vídeo morrer aqui. Compartilhe agora mesmo. Manda no grupo da família. Manda no grupo do trabalho. Manda para aquele amigo que ainda acredita em todo profeta que aparece. Quanto mais esse vídeo circular, mais difícil será para esses falsos profetas continuarem agindo nas sombras. Eu sei que esse vídeo foi longo. Eu sei que talvez você esteja cansado. Mas se você chegou até aqui, é porque entende a importância disso. Então faça a sua parte. E lembre-se, ser cético não é ser arrogante. Ser crítico não é ser rebelde. Questionar não é pecado. Pelo contrário, questionar é o primeiro passo para se libertar.
Nós precisamos, urgentemente, criar uma cultura de crítica no Brasil. Porque enquanto formos um povo que aceita tudo passivamente, sempre haverá alguém pronto para explorar. E isso vale para a religião, vale para a política, vale para qualquer área da vida. A fé cega é sempre o terreno fértil para a mentira. E antes de encerrar, eu quero deixar uma mensagem clara. Eu não odeio religião. Eu não odeio cristãos. Eu não odeio pessoas de fé. O que eu odeio, e eu uso essa palavra com toda a força, é a manipulação, é a exploração, é a mentira. Eu odeio ver pessoas sendo enganadas em nome de algo que deveria trazer conforto e esperança. Eu odeio ver charlatães enriquecendo enquanto famílias se endividam acreditando em promessas vazias. E é por isso que este canal existe. O Rebelião Ateísta é a nossa trincheira contra o obscurantismo. É a nossa voz contra a mentira. É a nossa ferramenta para mostrar que existe, sim, um outro caminho. E esse caminho é o da razão, da ciência, da liberdade de pensamento. Então, se você concorda com isso, faça agora mesmo a sua parte. Curta este vídeo, comente, se inscreva no canal, ative o sininho e, principalmente, compartilhe. Vamos espalhar essa denúncia para todo o Brasil. Vamos mostrar que não aceitamos mais falsos profetas de meia tigela. Vamos mostrar que a fé não pode ser desculpa para o crime. Este é o Rebelião Ateísta e juntos nós vamos continuar desmascarando cada falso profeta, cada charlatão, cada manipulador que ousar se esconder atrás da palavra Deus. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. E se eu te disser que eu consigo provar que a religião cristã é uma fraude e que Jesus mentiu duramente e descaradamente para os seus discípulos sobre o seu segundo retorno, sobre a sua segunda vinda? O que você pensaria? O que você me diria? Neste livro, Por que Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda, uma crítica contundente à escatologia cristã, neste livro eu desafio você a desmascarar a maior mentira da história, a volta de Jesus. Mas é claro que eu preciso perguntar para você do outro lado, será que você está preparado para enfrentar a verdade que sua fé não quer admitir? Por que, na verdade, Jesus não retornou até agora? Descubra o segredo escondido por séculos neste livro. O que a Bíblia esconde sobre a segunda vinda de Jesus? Agora, neste livro, você está prestes a descobrir a verdade chocante. Talvez você até me pergunte, Jason, mas será que de fato e de verdade Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda? Neste livro eu provo bíblica e escatologicamente que sim. Prepare-se para uma revelação que simplesmente vai abalar sua fé. Este livro é e será o seu guia contra essa farsa. Faz o seguinte, venha e adquira o seu agora mesmo.